Quando falamos da Bíblia, é comum pensar em milagres, heróis e exemplos de fé. Mas, se olharmos com atenção, veremos algo mais profundo. Essas histórias são essencialmente humanas. Elas refletem nossos conflitos internos, nossos medos, nossas falhas e, acima de tudo, nossa busca por significado e redenção. Personagens como Adão e Eva, Saul e Davi enfrentaram dilemas que soam surpreendentemente familiares. O pecado, a culpa, a insegurança e a vergonha não são apenas sentimentos antigos, eles são universais. A Bíblia nos mostra que o ser humano está sempre dividido entre o que deseja e o que sabe que é certo. E é nesse espaço interno que surgem os mecanismos de defesa, aquelas ferramentas que a nossa mente usa para proteger o ego, coisas como a racionalização, a projeção e a negação. A psicanálise nos ajuda a compreender essas defesas, identificando padrões de comportamento que nos afastam da verdade. A filosofia nos convida a refletir sobre ética, responsabilidade e autoconhecimento. E a teologia nos lembra que, independentemente de nossas falhas, sempre há um caminho para a redenção. Neste vídeo, vamos explorar essas histórias bíblicas sob a lente da psicologia moderna, da filosofia e da teologia, mostrando como elas refletem os dilemas da nossa própria alma. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento, reflexão e transformação. Vamos começar no Jardim do Éden, um lugar que representa a perfeição, onde a harmonia entre o humano e o divino era total. Mas essa perfeição foi interrompida pelo livre-arbítrio. Adão e Eva tomaram uma decisão consciente e tiveram que enfrentar as consequências. Quando Deus os questiona, veja como eles respondem. Adão diz: "A mulher que me deste me deu da árvore, e eu comi." E Eva responde: "A serpente me enganou, e eu comi." Aqui temos um exemplo clássico de racionalização. Em termos psicanalíticos, a mente está tentando proteger o ego do sofrimento causado pela culpa e pela vergonha. Ao transferir a responsabilidade para outro, Adão e Eva tentam escapar do peso de suas escolhas. Philosophicamente, Aristóteles diria que a virtude surge da capacidade de reconhecer a verdade sobre si mesmo e agir de acordo com ela. A racionalização impede exatamente isso, atrasando o nosso desenvolvimento moral. E do ponto de vista teológico, assumir a responsabilidade diante de Deus é o primeiro passo para a reconciliação e a redenção. Evitar a culpa só nos afasta da graça. No fundo, a história de Adão e Eva é um espelho da condição humana. Quantas vezes nós também buscamos justificar nossos erros, apontando culpados, enquanto ignoramos a necessidade de enfrentar a verdade? A verdadeira jornada de cura começa quando olhamos para dentro de nós. Agora, vamos falar de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele é um exemplo trágico de como a mente humana pode transformar insegurança em destruição. Saul projeta seus medos internos em Davi. Ele vê em Davi um inimigo, quando na realidade, Davi não representava ameaça alguma. Saul estava consumido pela própria insegurança. A psicanálise chama isso de projeção. É um mecanismo de defesa onde sentimentos internos, como insegurança, inveja ou o medo, são atribuídos a outra pessoa. Saul não percebe que seu ciúme nasce de sua própria fragilidade. Ao atacar Davi, na verdade, ele está atacando a si mesmo. O filósofo Nietzsche nos alerta sobre o ego descontrolado. Quando o medo do outro domina nossas ações, nós destruímos aquilo que poderia nos fortalecer. Saul, ao tentar controlar o que não podia, perdeu a paz, a amizade e o equilíbrio. O ciúme e a insegurança nos afastam de Deus. Confiar na providência divina e cultivar a humildade são os caminhos para restaurar o equilíbrio da alma. A história de Saul nos lembra que a batalha mais difícil não é com o outro, mas com nós mesmos. Nossa percepção do mundo é frequentemente distorcida pelos nossos medos, e somente a introspecção nos permite enxergar a verdade. E chegamos a Davi. Ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo ele, com todo o seu talento e graça, cometeu erros graves, como o seu pecado com Batseba. E o que ele fez logo depois? Antes de enfrentar as consequências, Davi entrou em um estado de negação, ignorando a verdade de seus atos. A negação é um mecanismo que protege o ego ao evitar realidades dolorosas. O problema é que adiar o reconhecimento da verdade apenas prolonga a dor e atrasa a cura. O filósofo Søren Kierkegaard afirmava que fugir da verdade interior
é negar a própria existência autêntica. A verdadeira liberdade só surge quando encaramos nossos erros e nossas responsabilidades de frente. De Ella de Clement. A virada acontece quando o profeta Natan confronta Davi com uma frase poderosa: "Tu és esse homem." A lição é clara. Reconhecer o erro é o que abre o caminho para a redenção. Davi nos ensina que a negação é uma barreira entre nós e a transformação. É preciso coragem para olhar para si mesmo, aceitar as próprias falhas e iniciar o caminho do arrependimento e da mudança. Racionalização, projeção e negação. Esses são os 3 mecanismos que encontramos repetidamente na Bíblia, mas que também encontramos em nossas próprias vidas, não é mesmo? A diferença entre nós e esses personagens é muito pequena. As histórias bíblicas funcionam como um grande espelho da condição humana, mostrando que nossas lutas internas não são falhas isoladas, mas parte da jornada de todo ser humano. O que separa os heróis bíblicos de nós não é a ausência de erros, mas sim a capacidade que eles tiveram, em algum momento, de enfrentar a verdade, aprender e buscar a transformação. A Bíblia, a filosofia e a psicanálise, juntas, nos ensinam que a vida é um processo constante de autoconhecimento e amadurecimento emocional. A psicanálise revela como nossos mecanismos de defesa nos protegem, mas também como eles podem nos limitar. A filosofia ensina que a verdade e a responsabilidade são essenciais para uma vida ética e autêntica. E a teologia mostra que a redenção é sempre possível e que nossas falhas não nos definem. O que nos define é a nossa resposta a elas. Cada história bíblica é, portanto, muito mais do que um relato antigo. É um convite para confrontarmos nossas próprias sombras, reconhecermos nossas falhas e caminharmos em direção à verdade, à cura e à transformação espiritual. Então, o que aprendemos com tudo isso? Adão e Eva nos ensinam a assumir responsabilidade. Saul nos lembra que projetar nossos medos nos outros destrói relacionamentos e só gera sofrimento. E Davi nos mostra que negar a verdade apenas atrasa a cura, mas que enfrentar nossas falhas abre o caminho para a redenção. Agora, eu pergunto a você, quais sombras você precisa confrontar? Quais verdades talvez você tenha evitado? A Bíblia nos ensina que o erro não define quem nós somos. O que nos torna humanos é essa capacidade de reconhecer nossas falhas, aprender com elas e buscar a transformação. Que este vídeo possa inspirar em você um momento de introspecção. Tente identificar seus próprios mecanismos de defesa, encare suas sombras com coragem e caminhe em direção à verdade, ao equilíbrio e à sua transformação espiritual. Se este conteúdo tocou o seu coração, compartilhe com aquelas pessoas que também podem se beneficiar dessa reflexão. Que possamos juntos aprender, crescer e nos aproximar da verdade, encontrando equilíbrio e paz interior. Chegamos ao fim desta jornada. Quero agradecer a você por dedicar seu tempo a essa reflexão tão profunda. O simples ato de parar e olhar para dentro de si mesmo já é um passo enorme na direção da transformação. Lembre-se, nossos erros, medos e fraquezas não são sinais de fracasso, mas oportunidades para crescimento, aprendizado e reconciliação. Que a paz, a luz e a sabedoria de Deus estejam sempre com você, guiando seus passos e fortalecendo seu coração. Obrigado por assistir.